Pois é, vídeo polêmico aqui de novo no canal. Marcelinho arrumou pra cabeça, né? Resolveu aí fazer um vídeo ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, ambos vestindo a camisa do Corinthians, e ambos defendendo a MP do futebol, a MP 984, conhecida por muitos no meio como MP do Flamengo, vamos dizer assim. Até porque foi alinhavada pela própria diretoria do Flamengo, que apresentou a proposta rapidamente assinada pelo presidente da República, sem nenhuma discussão prévia entre os clubes. De qualquer jeito, são 35 clubes entre os 40 das séries A e B que apoiam essa medida, e entre eles está o Corinthians. E Marcelinho estava lá presente no Palácio do Planalto com o presidente da República, como vocês podem ver aí no vídeo. Nação corintiana, aqui ó, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ó, com a camisa do Coringão. Isso é democracia, isso é defender a MP do futebol, isso é valorizar o futebol feminino, hashtag respeita as minas. Você vê? Isso que é lindo, é palmeirense, mas ele quer que todos os clubes tenham a liberdade de poder, né, fazer os seus jogos, poder trazer os craques do futebol de volta para o nosso país e abrilhantar o futebol. Presidente, que honra o senhor poder me receber aqui. Honra também, Marcelinho. Legal. Obrigado aí. Valeu. Bom, o André Sanches, atual presidente do Corinthians, que tem aí um passado petista, já disse que não deu autorização e nem precisaria dar, porque o Marcelinho é um ex-jogador, ele faz o que quiser com a camisa do Corinthians, o Bolsonaro também, e que o Corinthians em si, como instituição, não teve nada a ver com o vídeo. O que mais me surpreendeu nessa história toda, eu confesso para vocês, é por conta do passado político do Marcelinho. Ele já foi candidato a deputado estadual, também pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, e agora aparece a nação corintiana, o nosso presidente, estou aqui com o nosso presidente, como se ele tivesse um apoio gigantesco da grande parte da torcida corintiana. Mas por que fazer um vídeo como esse, a certeza de que aconteceria o que está acontecendo, que é ele ser atacado por muitos corintianos nas suas redes sociais, corintianos entre outras torcidas, mas sobretudo pelos corintianos que se consideraram aí traídos pelo ídolo. Bom, a gente precisa entrar nesse papo e aí assim, não tem como deixar isso de fora. Porque o Corinthians, ele, em muitos anos aqui no Brasil, numa época de ditadura militar, ele foi um símbolo. Inclusive é um dos fenômenos que explica o crescimento da torcida do Corinthians, mesmo em época de fila. Porque o que acontece no Brasil? A gente viu, por exemplo, a torcida do Santos, que muita gente não lembra disso, ou pessoas que não eram nem vivas, mas existem várias matérias de placar na época, denotavam que a torcida do Santos em 84, no último título do Santos antes da fila, pasmem, era a segunda maior do estado de São Paulo. Era a segunda maior do estado de São Paulo. Já fazia 10 anos que o Pelé tinha parado de jogar e o Santos ainda tinha a segunda maior torcida. O Santos teve aquele time em 78, depois o time campeão paulista de 84, tinha tido inclusive o time finalista do Campeonato Brasileiro, que perdeu para o Flamengo na final, naquela que foi o maior público da história do Campeonato Brasileiro até hoje, no Maracanã. E de 84, quando o Santos ganhou o título, para 2002, nesse período de fila, porque não se considera muito o Rio-São Paulo e a Comebol de 97 e 98, o Santos, a torcida do Santos, assim, foi minguada, né? Diminuiu demais. Eu sei porque eu nasci nessa época, de 88 ali, e na época que eu comecei a ir para a escola, eu era o único santista da sala. Não existia um moleque santista, era uma coisa mais rara do mundo, né? O Palmeiras passou por isso, São Paulo passou por isso. São Paulo tem um grande contingente de torcida muito por conta daquele 92, 93 ali. E depois, claro, o São Paulo por muito tempo foi o time mais organizado do futebol brasileiro, sempre ganhou muito título e tudo mais, mas agora essa fila que o São Paulo vive, você pode ter certeza que nos anos subsequentes vai ter perda de torcida. É assim, o brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro acompanhava a Fórmula 1 de maneira religiosa. Depois que hoje não tem mais brasileiros, são só os aficionados mesmo. A audiência diminuiu porque não tem ninguém mais ganhando. É assim que se formam, sobretudo, as torcidas no Brasil. Só que a do Corinthians ela foi um pouco ao contrário, um pouco diferente disso, porque ela conseguiu se atrelar ao povo de uma outra maneira, independentemente do cenário esportivo. E muito se deve às posições políticas do clube, né? Sócrates, Casagrande, Direta Já, Democracia Corintiana,
E o Corinthians, ao contrário de muitos clubes aí que compactuaram com o obscurantismo, compactuaram com a ditadura, o Corinthians não, cara, foi pra rua e foi um organizador de movimentos muito importantes contra aquele regime que a gente vivia no Brasil, que matou muita gente. E aí nesse sentido surgem figuras como a do próprio Sócrates e a do Casagrande, que são ídolos eternos da torcida do Corinthians, né? E aí nesse contexto, quando você para analisar tudo isso, a história de formação de torcida do Corinthians, o passado corintiano, a importância que a torcida do Corinthians teve para a defesa da democracia, a gente teve agora os protestos antifascistas, a Gaviões da Fiel participando e também organizando muito em peso, a gente vê que o governo, a posição política da torcida do Corinthians é muito a favor da democracia, contra o totalitarismo, contra ditaduras, ao contrário do que o atual presidente da República sempre pregou. A gente não pode se esquecer que ele falou já que em 64 não foi golpe militar, e sim uma ação popular. A gente não pode se esquecer que naquela votação entre sim ou não para o impeachment da Dilma, ele fez um discurso glorificando aí o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um dos maiores torturadores da ditadura. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Que ele fala o terror de Dilma Rousseff, porque o Ustra torturou a Dilma no DOI-CODE, né? Assim, é um cara que sempre diminuiu o impacto da ditadura, sempre disse que o Brasil cresceu mais do que tudo naquela época. Então, só por conta disso, já existiria um total descompasso com o que pensa os movimentos em democracia corintianos, com o que pensa o presidente da República. E aí o Marcelinho ignorar tudo isso no momento que a gente não pode se esquecer que o presidente da República vem perdendo muita da sua popularidade, também muito por conta da pandemia. Você saber que você vai falar, você vai se atrelar uma imagem a um cara que tem o apoio de uma cada vez mais minoria do Brasil, é dar um tiro no pé com relação à sua popularidade. E aí é óbvio que esse tipo de comentário, que esse tipo de decepção, que esse tipo de crítica ia acontecer em cima do Marcelinho. Sobre a MP em si, eu acho que ela é boa para o Corinthians, assim como eu acho que ela é boa para o Flamengo, que a construiu. Só não acho que ela, sem obrigatoriedade de negociação coletiva, sem obrigatoriedade de criação de uma liga, sem obrigatoriedade de você não deter um monopólio, eu acho que ela não vai mudar muita coisa não. Teoricamente ela pode abrir espaço ou não para novos players, isso só o futuro vai dizer. Players que eu falo, novas emissoras querendo comprar isso. Mas a Globo detém todas as mídias, ela tem TV aberta, TV fechada, pay-per-view. Ela pode muito bem se estruturar para nos próximos contratos, assim que acabar esses atuais, uma vez que a MP vire lei, que a gente não sabe se vai virar, né? Tudo indica que não. Mas ela pode se estruturar para continuar fazendo o monopólio. Não vai ser a MP que vai acabar com o monopólio da Globo, isso você pode ter certeza. Mas uma coisa que eu tenho certeza, sem a obrigatoriedade de negociar coletivamente, clubes de massa vão se sobressair ainda mais na grana que ganham em detrimento dos outros. Você pode ter certeza que o Corinthians hoje, em relação ao que ele ganha pelos seus rivais de São Paulo, vai aumentar ainda mais. O que o Flamengo ganha com relação aos seus rivais do Rio vai aumentar ainda mais. As distâncias vão aumentar. Isso não é chute, isso é o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na Itália. Todos os países que tiveram direitos de arena negociado individualmente estão cansados de saber minha opinião. Portanto, rebato essa aprovação do MP cega que o Marcelinho está fazendo, inclusive com essa fala de e por mais craques voltarem ao Brasil, mentira. Mentira, nada garante que isso vá acontecer, pelo contrário, é até utópico pensar dessa maneira. É raso demais, é levar uma mentira para o público para defender uma MP que você pode defender, mas claro, apontando os pontos corretos, porque ela tem pontos bons que você pode apontar. Você não precisa querer falar que vai ter um monte de craque brasileiro voltando para o Brasil porque a MP passou. Isso é mentira, não vai acontecer, não precisaria disso. E além de tudo, é um tiro no pé por conta da popularidade cada vez mais minguada do presidente da República, por vários aspectos, ainda mais com tudo isso que eu falei com relação à torcida corintiana. E nesse sentido, o Walter Casagrande postou um vídeo
que eu vou colocar aí na sequência. Eu cheguei em 75 nesse clube aqui, no Corinthians. Comecei minha vida lá, corintiano de garoto. Cheguei para jogar no Dente de Leite, nas categorias de base do Corinthians. Em 1979, a torcida do Corinthians abriu uma faixa no Pacaembu dizendo anistia para os presos políticos e exilados políticos. Em 82, 83, até 85, essa camisa aqui era da democracia corintiana. Essa camisa representa a liberdade, representa a democracia. E nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho. Isso aqui é democracia. Isso aqui sempre foi democracia. Pois é, como vocês viram aí, o Casão postou esse vídeo. E claro, não cito o nome do Marcelinho nem nada, mas é um vídeo resposta ao vídeo do Marcelinho. Ele disse que o Marcelinho utilizou a camisa do Corinthians a fins políticos. E aí é um mérito que eu não quero entrar, porque acho que todo mundo tem o direito, o mesmo palmeirense, o Bolsonaro tem o direito de vestir a camisa do Corinthians. Você, corintiano, abrace isso ou não, goste disso ou não. Quando ele vestiu a camisa do Santos, foi lá na Vila Belmiro, receberam ele de tapete vermelho, eu senti vergonha do meu clube. Senti vergonha. Eu acho que o presidente do Santos não tinha que maltratar ninguém, porque o Bolsonaro ele tem direito de estar onde ele quiser estar. Quer ir na Vila Belmiro? Pô, separa, ele é presidente da República, separa um camarote legal, coloca ele lá. Agora, aquela recepção de mito que foi feita de muita gente na Vila Belmiro, um time que não seria nada sem o negro, né? E aí você vangloriar, jogar um tapete vermelho para um presidente com várias falas ao longo da sua história severamente racistas. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Assim, não concordei. Tenho o direito de ficar magoado como torcedor, assim como imagino que o corintiano, que é contra o presidente da República, deva estar agora. E aí o Marcelinho devia saber disso, né? Mas enfim, de qualquer jeito ele tem o direito de fazer isso. E agora durma com essa. Sobreviva com relação às críticas também. Tô curioso para ver os próximos novos posicionamentos do Marcelinho, que ele vai ter a dizer dessa repercussão toda. Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. O que você pensa do vídeo dele, do que ele falou, da resposta do Casão, dessa história toda. Comenta aí, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se é novo, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.